Jeremias, capítulo 8. Naquele tempo, diz o Eterno, serão retirados de seus sepulcros os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, dos sacerdotes, dos profetas e de todos os habitantes de Jerusalém. Serão espalhados ante o sol, a lua e todas as constelações do céu, a quem amaram e serviram, após quem andaram e buscaram, e ante quem tinha se prostrado. Não voltarão a ser recolhidos, nem sepultados. Servirão de esterco sobre a face da terra. Escolherão antes a morte que a vida, todos que restaram desta malvada família, os que ficarem por todos os lugares por onde os espalhei, diz o Eterno. E tu lhes dirás, assim disse o Eterno, caem os homens e não tornam a se levantar? Por que então o povo de Jerusalém resvalou pela pendente da apostasia? Aferraram-se a seu erro, negam-se a retornar ao caminho certo. Escutei com atenção, mas não ouvi palavras que indicassem integridade. Ninguém se arrepende de sua maldade e se pergunta: o que fiz? Todos correm desenfreadamente por seus maus caminhos, como cavalos que investem cegamente numa batalha. Até a cegonha nos céus conhece o tempo de sua migração, e a pomba andorinha e o grou cumpre fielmente sua trajetória, mas meu povo desconhece as leis do Eterno. Como podem dizer somos sábios e conosco estão as leis do Eterno? Sem dúvida, trabalharam em vão as penas dos escribas, envergonhados, aterrados e desnorteados. Estão os sábios por terem rejeitado a palavra do Eterno. E que sabedoria lhes resta? Por isso darei a outros suas esposas e seus campos a novos donos, pois do homem mais simples ao mais distinguido, todos só pensam em conseguir ganhos. Do profeta ao sacerdote, todos agem com falsidade. Com leviandade fingiram curar a ferida da filha de meu povo, proclamando paz. Haverá paz, mas em verdade não há paz. Serão envergonhados porque cometeram abominações. Entretanto, não se sentem envergonhados, nem enrubescem suas faces. Por isso, perecerão entre os que caírem. Tropeçarão quando chegar a hora de sua punição, disse o Eterno. Hei de destruí-los totalmente, diz o Eterno. Não sobrará uva na videira, nem figo na figueira, e fenecerão todas as folhas, porque a lei que lhes concedi violaram totalmente. Por que nos quedamos imobilizados? Juntai-vos, todos, e entremos nas cidades fortificadas, e ali perecemos, pois o Eterno nosso Deus decretou que devemos perecer. E águas amargas nos fez beber, porque contra ele pecamos. Buscávamos alcançar a paz, mas nada que nos favorece ocorreu. Ansiávamos pelo tempo de cura, mas só o terror nos alcançou. De dança houve resfolgados cavalos do inimigo ante as vozes dos guerreiros. Estremece toda a terra. Eles devoraram a terra e tudo que ela contém, as cidades e seus habitantes. Eis que contra vós enviarei serpentes e basiliscos, contra os quais não funcionarão encantamentos, e eles vos ferirão, diz o Eterno. Ainda que encontrasse conforto para minha tristeza, meu coração continua desfalecido. Clama em pranto a voz da filha do meu povo, desde uma terra remota. Acaso não está o Eterno em Sião? Não mais reside ali seu rei? Por que me provocaram com seus ídolos e buscaram somente coisas vãs de terras estranhas? Já terminou a colheita, findou o verão, e não nos alcançou a salvação. Pelos ferimentos da filha do meu povo me envolve a angústia. Estou desolado e entristecido. Consternação de mim se apoderou. Não haverá bálsamo em Gileade? Não se encontrará ali um médico? Por que então foi conseguida a cura para os ferimentos? Por que então não foi conseguida a cura para os ferimentos da filha do meu povo? Quem dera que minha cabeça se tornasse um poço de água e os meus olhos uma fonte de lágrimas, para que eu permanentemente chorasse pelos assassinados da filha do meu povo. Capítulo 9. Se houvesse no deserto um albergue para caminhantes, eu nele me abrigaria.
e deixaria meu povo dele me afastaria, porque é formado por adúlteros e constitui uma congregação de homens traidores. Eles retrocedem suas línguas qual arco para disparar mentiras. Fortaleceram-se na terra, porém não pelo caminho da verdade. Seguem de uma maldade para outra e me desconhecem por completo, diz o Eterno. Que se cuide cada qual do seu próximo, e em nenhum irmão confie, porque enganará um irmão ao outro, e certamente divulgará calúnias do seu próximo. Sim, cada um engana seu próximo e nunca fala a verdade. Sua língua ensinaram a só pronunciar mentiras. Esgotaram suas forças praticando iniquidades. Envolto em mentiras está sua habitação, e por isso se recusam a me conhecer, diz o Eterno. Portanto, assim disse o Eterno dos Exércitos: hei de purgá-los e os farei passar por testes. Pois o que mais poderei eu fazer pela filha do meu povo? Suas línguas são flechas aguçadas que falam enganosamente para com seu próximo. Suas bocas pronunciam palavras de paz, enquanto em seu interior planejam como lhe armar ciladas. Não os haveria de punir por tal comportamento, diz o Eterno. Contra tal nação não deveria exercer vingança, minha alma. Prantearei pelas montanhas abandonadas e pelas pastagens, tornadas em desertos, porque estão a tal ponto desoladas que ninguém por elas venha passar. Não se ouve o mugido de gado, nem o cortar dos ares pelas aves do céu, nem rugidos de animais, pois se foram. E converterei Jerusalém em um montão de escombros e em moradia de chacais, quanto às cidades de Judá, e de torná-las uma desolação vazia de habitantes. Quem será o sábio que compreenderá o que aconteceu e a quem falou a boca do Eterno, para que eu possa explicar? Por que razão pereceu a terra e se tornou um deserto sem transuentes? E o Eterno disse: porque minha lei que expus perante eles abandonaram. Minha voz não quiseram ouvir, nem segundo ela caminhar. Preferiram seguir caminhos indicados pela dureza de seus corações e correr atrás dos Baalins, como seus pais lhes haviam ensinado. Portanto, assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei este povo comer amarguras e beber águas envenenadas, e os espalharei entre as nações que nem eles nem seus pais conheceram, e farei que a espada os persiga até que eu os tenha consumido. Assim disse o Eterno dos Exércitos: atentai à vossa situação e chamai para que venham as carpideiras e as mulheres sábias que se apressem e elevem sobre nós seu pranto, para que se desfaçam nossos olhos em lágrimas e nossas pálpebras se tornem lagos, porque o som de lamento se ouve em Sião. Oh, como fomos despojados de tudo, humilhados ficamos por ter deixado nossa terra e envergonhados por termos sido expulsos de nossas moradas. Ouvi, pois, ó mulheres, as palavras do Eterno, e recebam vossos ouvidos a palavra de sua boca, e ensinai vossas filhas o pranto, e cada um a sua vizinha a lamentação, porque a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e das praças os moços. Fala, assim disse o Eterno: os cadáveres dos homens cairão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, sem que ninguém a recolhe. Assim disse o Eterno: não se glorifique o sábio por sua sabedoria, nem o forte por sua força, nem o rico por suas riquezas. Antes se glorifique em me entender, em me conhecer e saber que eu sou o Eterno, que pratico misericórdia, retidão e justiça na terra. Porque nisto me deleito, diz o Eterno. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que punirei os que são circuncisos em seu corpo, mas não em seu coração. Egito e Judá, Edom e os filhos de Amon e Moabe, todos aqueles que rasparam as bordas de seu cabelo e vivem no deserto, porque de todas as nações são incircuncisos, e circuncisas em seu coração é toda a casa de Israel. Capítulo 10. Escutai a palavra do Eterno que vos fala, ó casa de Israel.
Eis que ele proclama: não buscai aprender o caminho dos pagãos, nem vos preocupeis com os astros dos céus que tanto vos preocupam. Vãos e sem sentidos são seus costumes, pois o que adoram como divindade nada mais é que uma árvore cortada da floresta, o resultado do trabalho de um artífice com seu machado. Eles a recobrem com ouro e prata e a fixam com pregos e martelos, para que não a venha a cair. São como um espantalho num campo de pepinos que não tem voz. Têm de ser carregados, porque não podem dar sequer um passo. Não os temais, pois não podem causar mal, assim como também não podem fazer o bem. Ninguém a ti pode se comparar, ó Eterno, porque és grandioso e imenso é o poder do teu nome. Quem ousaria não te temer, ó Rei de todas as nações? A ti é devido o temor, porque entre todos os sábios da terra e entre todos os reis do mundo, ninguém há que a ti se possa comparar. Pois embrutecidas e tolas são as nações, não são mais que uma lenha, as coisas vãs que os ensinam a temer. De Tarshish trazem prata e em placas batidas de Ufaz trazem ouro. Obras de artesãos e de ourives, azul e púrpura os ornamentam, com confecções de mãos hábeis. Mas só o Eterno é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo e o Rei eterno. Antes sua ira estremece a terra e sua indignação não pode ser suportada pelas nações. Então lhes dirás: os deuses que não fizeram o céu e a terra hão de desaparecer da terra e de sob os céus. Aquele que criou a terra por seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e estendeu os céus por sua inteligência. Ele faz com que, ao som de sua voz, surjam infinitas águas sobre os céus, que subam os vapores dos confins da terra, que chuvas e relâmpagos desabem e sopre o vento, saindo dos seus depósitos. Ante ele se mostra todo homem tolo e ignorante, todo ourives se envergonha de sua imagem esculpida. É falso ídolo que ele fundiu, e nele não encontra a lei. São vãos, pura ilusão, e serão totalmente destruídos. Mas bem diferente é a porção de Jacó, pois Deus é o Criador de todas as coisas. Para quem Israel é a tribo de sua herança, Eterno dos exércitos é o seu nome. Recolhe da terra teus bens, ó tu que vives sob assédio. Pois assim disse o Eterno: expulsarei os habitantes desta terra e os atribularei para que sintam o peso de seu justo castigo. Ai de mim por tal desastre, profundo é o meu ferimento. Mas ao mesmo tempo eu disse: é apenas uma doença e devo suportá-la. Minha tenda foi saqueada e suas cordas rebentadas. Foram-se de mim meus filhos e não mais os tenho. Não há mais ninguém que volte a armá-la para mim e a estender suas cortinas, porque os pastores reis se embruteceram por não haver buscado o Eterno. Eis porque não prosperam e seus rebanhos se dispersaram. Circula uma notícia de que, com estrondo, vem um país do norte para assolar as cidades de Judá e transformá-las em abrigos de chacais. Ó Eterno, sei que os caminhos do homem não são sua escolha. Ele não tem poder para direcionar seus passos quando anda. Ó Eterno, corrige-me, porque não em demasia, não me humilhe em tua ira. Derrama tua ira sobre as nações que não te reconhecem e sobre aquelas famílias que não te invocam, porque eles devoram Jacó. Sim, eles o devoraram, consumiram e devastaram sua habitação. Capítulo 11. Eis que a palavra do Eterno veio a Jeremias dizendo: escutai as palavras deste pacto e a transmitai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhe: assim disse o Eterno Deus de Israel: maldito seja o homem que não atente às palavras deste pacto, que eu ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha incandescente, dizendo: escutai minha voz para tudo cumprir de acordo com tudo que vos ordeno. E assim serei vosso Deus e vós sereis meu povo, para que eu torne realidade o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que emana leite e mel, como hoje ocorre. Respondi-lhe então: assim seja, ó Eterno. E mais me disse o Eterno:
Proclama tudo o que te falei na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, exclamando: escutai as palavras deste pacto para cumpri-las, pois seriamente adverti a vossos pais, do dia em que eu os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, repetindo constantemente: atentai ao que vos digo. Contudo, eles não me escutaram, nem voltaram para mim seus ouvidos, mas preferiram seguir cada um a obsessão de seu coração. Perversos. Pois por isso eu fiz pesar sobre eles todas as palavras deste pacto que lhes ordenei cumprir e a qual não obedeceram. E o Eterno me disse: há uma conspiração entre os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram à iniquidade de seus antepassados, que recusaram escutar minhas palavras e se dispuseram a seguir outros deuses para servi-los. A casa de Israel e a casa de Judá romperam minha aliança feita com seus pais. Por isso disse o Eterno, trarei sobre eles o mal do qual não poderão escapar, e ainda que clamem a mim, não hei de escutá-los. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais fazem oferendas, mas eles não os salvarão de suas tribulações, porque são tantos teus deuses quanto o número das tuas cidades, ó Judá, e tantos altares erguestes aos ídolos abomináveis e para sacrifícios a Baal quantas são tuas ruas, ó Jerusalém. Por isso tu não deves rezar por este povo, nem erguer por eles teu lamento em preces, pois não os atenderei quando clamarem a mim em sua aflição. Que tem minha amada nação a fazer em meu tempo, após ter se comportado impudicamente com tantos e deixado de santificar sua carne, não praticando a circuncisão, regozijas-te em praticar o mal. O Eterno te chamou por teu nome, uma oliveira frondosa, repleta de belos frutos. Mas agora, com o estrondear de um grande tumulto, te incendiou e destruiu teus ramos, porque o Eterno dos exércitos que te plantou decretou sobre ti o mal. Por causa da iniquidade da casa de Israel e da casa de Judá, que o fez cair sobre si ao me provocar, trazendo oferendas a Baal. E o Eterno me informou de tudo isso, e assim fiquei sabendo, pois me mostrou as ações deles. Mas eu agi como um manso cordeiro, que é levado para o matadouro. Não sabia quem havia tramado planos contra mim. Vamos destruí-lo completamente, a árvore e seus frutos, e vamos cortá-lo da terra dos seres viventes, para que seu nome não mais seja lembrado. Mas tu, ó Eterno dos exércitos, que julgas com retidão, e que testa os corações e as mentes, permita-me ver tua vingança sobre eles, porque a ti revelei minha causa. Por isso assim disse o Eterno a respeito dos homens de Anatote, que buscam tirar minha vida, dizendo: não profetizarás mais em nome do Eterno, pois do contrário serás morto por nossa mão. Por isso assim disse o Eterno dos exércitos: hei de castigá-los. Pela espada morrerão jovens e pela fome seus filhos e suas filhas. E deles não sobrarão remanescente, pois trarei sobre os homens de Anatote o mal no tempo estabelecido para a sua punição. Capítulo 12. Tu és justo, ó Eterno, não posso contender contigo. Entretanto, contigo arrazoarei. Por que prospera o caminho do malvado? Porque se sentem seguros os que agem traiçoeiramente. Tu os plantastes e vieram a criar raízes. Cresceram e produziram frutos. Tu estás perto de suas bocas, mas distante de seus pensamentos. Porém, o Eterno, tu me conheces, me observa e põe à prova meu coração, para verificar se está voltado para ti. Por isso te peço, faz com que sigam como ovelhas para o matador e sejam preparados para o dia do abate. Até quando permanecerá a terra enlutada e fenecida todas as ervas do campo? Pela maldade dos que ali vivem, até as bestas e os pássaros dos céus são destruídos, porque dizem: ele não vê nosso fim. Se contra os que marcham a pé te exauriste, como podes contender com os cavaleiros? Se numa terra que está em paz,
e em que parece seguro corres perigo, como será então nas matas do Jordão? Pois até seus irmãos e os da casa de teu pai se comportam traiçoeiramente contigo. Até eles gritaram contra ti. Neles não acredites. Ainda que te falem pronunciando belas palavras, abandonei meu tempo, renunciei à minha herança, às mãos de inimigos entreguei os amados da minha alma, pois minha herança se comportou para comigo como leão na floresta. Contra mim se levantou sua voz, e com isso despertou minha ira. Terá minha herança se tornado uma sanguinária ave de rapina, cercada por outras aves gritando? Conclama todas as bestas do campo para que venha também devorar? Muitos pastores destruíram minha vinha, sob seus pés pisotearam. Tornaram minha amena porção um ricão desolado. Dele fizeram um deserto que chora enlutado perante mim. Desolada está toda a terra, porque homem nenhum reflete em seu coração sobre suas ações. Sobre todas as colinas deste deserto se abatem os saqueadores, porque a espada do Eterno tudo consome, de uma extremidade à outra. Não há paz para nenhum ser. Plantaram trigo, mas colheram somente espinhos. Trabalharam com empenho, mas nenhum proveito alcançaram. Envergonhai-vos de vossos produtos antigos para a ardente ira do Eterno. Assim disse o Eterno: quanto a meus malévolos vizinhos, que desolaram a herança que destinei ao meu povo Israel, eu os arrancarei de sua terra e deles libertarei a casa de Judá. E depois disso novamente terei misericórdia para com eles e trarei de volta cada um homem para a sua herança, cada um para a sua terra. E sucederá que se meu povo reaprender diligentemente seus caminhos para saber invocar meu nome, dizendo, vive o Eterno, assim como haviam aprendido a jurar por Baal, serão restaurados verdadeiramente como meu povo. Mas se ao contrário não souberem ouvir, destruirei esta nação até a raiz, diz o Eterno. Capítulo 13. Assim me disse o Eterno, adquire para ti um cinto de linho, envolve com ele tua cintura e não o ponhas na água. Então, em conformidade com a palavra do Eterno, adquiri um cinto e com ele me revesti. Veio então pela segunda vez a palavra do Eterno dizendo, levanta-te e vai ao rio Eufrates, com o cinto que adquiriste e que uses em volta de tua cintura, e esconde-o lá na cavidade de uma rocha. Assim fez e o escondi conforme me ordenara o Eterno. Pois muitos dias o Eterno me disse, vai ao rio Eufrates e busca o cinto que te mandei esconder lá. Fui então ao rio Eufrates, escavei e retirei o cinto do lugar onde o havia ocultado. Verifiquei que ele não estava tão estragado, que para nada podia servir. Veio então a minha palavra do Eterno dizendo, assim disse o Eterno, assim também deteriorarei tanto o orgulho de Judá, quanto o ainda maior orgulho de Jerusalém, junto com seu povo iníquo, que recusa ouvir minha palavra, trilha o caminho de seu coração obstinado, e se voltou para outros deuses, para os servir e adorar, para que venha a ficar tão inutilizado quanto este cinto, que não serve mais para nada. Pois assim como o cinto envolve a cintura do homem, fiz aderir a mim toda a casa de Israel e de Judá, diz o Eterno, para que pudessem ser para mim um povo amado, um nome respeitado, um louvor e uma glória. Eles, porém, não me escutaram. Além disso, dirás a eles isto, assim falou o Eterno Deus de Israel, cada garrafa está repleta de vinho. E quando te responderem, acaso desconheceríamos que toda a garrafa costuma vir cheia de vinho até o gargalo? Então lhes responderás, assim disse o Eterno, farei com que todos os habitantes desta terra os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os falsos profetas, todos os habitantes de Jerusalém, estejam embriagados até o topo das suas cabeças. Farei com que se voltem uns contra os outros, até mesmo pais contra filhos, diz o Eterno. Não os pouparei, não me apiedarei e não me deixarei, levado por compaixão, evitar sua destruição. Ouvi, aprestai vossos ouvidos e não vos mantenhais orgulhosos. Pois assim falou o Eterno, rendei glória ao Eterno vosso Deus,
antes que escureça e que tropece vossos pés sobre as montanhas, ante o anoitecer, para que, enquanto buscardes luz, ele não transforme na sombra da morte na escuridão total. Mas se não fizerdes, meu coração chorará em silêncio. Com vosso orgulho os meus olhos plantearão, derramando-se em lágrimas, porque estará sendo levado em cativeiro o rebanho do Eterno. Dizei ao rei e à rainha mãe, sentai-vos em cadeiras baixas como enlutados, pois tombaram de vossas cabeças as testeiras de vossa grandeza e a coroa que era tão bela. As cidades do sul estão fechadas, sem que ninguém possa entrar ou sair. Não há quem as possa abrir. Toda Judá foi exilada, levada em cativeiro. Erguei vossos olhos e mirais que vem chegando do norte. Onde está o rebanho que vos foi dado, os animais dos quais vos orgulhaste? Que direis quando ele fizer com que sejais dominados por aqueles que procuraste para vos libertar e que consideráveis como amigos? Não sereis acometido por dores como de uma mulher durante seu parto? E se murmurares em teu coração, por que me acometeram estes males? Foi pela dimensão de vossa iniquidade que foram rasgadas vossas vestes e exposta vossa nudez. Poderiam os etíopes mudar a cor de sua pele, ou o leopardo apagar as manchas de sua pele? Assim também poderias praticar o bem, vós que estáis acostumados a praticar o mal. Eu os espalharei como a palha carregada pelo vento do deserto. Este é o vosso fardo, a porção que a vós destinei, diz o Eterno. Porque vós me esqueceis e deste ouvido à falsidade. Por isso hei também de expor a vergonha que cobre as faces. Porque sobre os campos e as colinas foram expostos vossos comportamentos adúlteros, vossa prostituição, vossos atos abomináveis. Ai de ti, ó Jerusalém, que não te queres purificar. Quando isso virá a acontecer? Capítulo 14. Palavras pronunciadas a Jeremias pelo Eterno referente à estiagem. Judá está enlutada e suas cidades devastadas. Estão escurecidas como se a terra as cobrisse. Jerusalém ergue-se no lamento. Mesmo cidadão proeminente fazem seus jovens sair em busca de água. Eles foram até as poças que acumulavam água de chuva, mas não as encontraram. Vazios voltaram os baldes que levavam, envergonhados por nada trazerem, e sentindo-se confusos, cobrem-se como enlutados. Porque a terra está rachada, sem de há muito receber chuvas, e os lavradores, sem saber o que fazer, se sentem embaraçados e cobrem de luto. Também a corça do campo deu à luz e abandonou seu filhote, porque não há relva. Os asnos selvagens do alto do morro sugam o ar, como chacais tentando perceber se há água. Esbugalham seus olhos procurando por ervas. Ainda que as nossas iniquidades testemunhem contra nós, ó Eterno, faz algo, somente pelo louvor do teu nome, pois reconheço que é grande a nossa rebeldia. Pecamos contra ti, ó esperança de Israel, seu Salvador em tempos conturbados, porque agirias como um estranho a esta terra, como um viajante que de passagem apenas busca um abrigo por uma noite, e não se preocupa com o que se passa. Porque haverias de parecer como se fosses um homem vencido, alguém que mesmo poderoso não tem a capacidade de salvar? Pois tu estás entre nós e somos chamados por teu nome. Não nos abandones. Mas assim diz o Eterno a este povo: tanto amaram peregrinar, buscando aliados entre povos pagãos, que não pouparam seus pés. Agora o Eterno os rejeitou e deixou que peregrinem em busca de água. Relembra suas iniquidades e sobre eles fará pesar a consequência de seus pecados. E o Eterno me disse: não rezes para beneficiar este povo. Se jejuarem, mesmo assim, como atenderei suas preces? E se oferecerem oferendas de elevação e oblação, não as aceitarei.
pois decidi destruí-los pela espada, pela fome e pela pestilência. E eu lhe respondi: Ó Eterno, os falsos profetas lhes dizem: Não vereis espada alguma, nem sereis acossado pela fome, pois eu vos darei uma paz verdadeira. E o Eterno me disse: Eles anunciam mentiras em meu nome. Não os enviei, não lhes dei qualquer ordem, e nem sequer lhes falei. Profetizam para vós falsas visões e adivinhações, coisas vãs e a dissídia de seus corações. Por isso, assim disse o Eterno a respeito dos falsos profetas que profetizam em meu nome, embora não tenham sido por mim enviados, mas que afirmam: espada e fome não assolarão essa terra. Estes mesmos profetas perecerão pela espada e pela fome, e o povo para quem profetizam cairá nas ruas de Jerusalém pela fome e pela espada. Não haverá quem os enterre, tanto aos homens quanto às suas esposas, filhos e filhas, e sobre eles derramarei a consequência de sua iniquidade. E estas são as palavras que lhes dirá: Possam meus olhos se desmanchar em lágrimas dia e noite sem cessar, pois alquebrada está a virgem de meu povo, tendo recebido um sério golpe. Se eu sair ao campo, encontrarei os mortos pela espada, e se nas cidades entrar, verei aqueles atacados pela fome, pois tanto os falsos profetas quanto os sacerdotes espalharam mentiras entre o povo, porque desconheciam a palavra do Eterno. Porventura tu rejeitaste realmente a Judá? Acaso tua alma desprezou a Sião? Porque nos atingiste de forma a não termos cura? Ansiamos por paz, mas ela não é alcançada, e por salvação, mas há apenas terror. Ó Eterno, conheçamos nossas fraquezas e a iniquidade de nossos pais, pois temos pecado contra ti. Pela honra de teu nome, não nos condenes, nem cubras de desgraça o trono da tua glória. Lembra-te e não canceles teu pacto conosco. Haverá entre todos os povos quem faça chover? Ou os céus, sem tua ordem, poderia produzir gotas de chuva? Não és tu que tudo fazes, ó Eterno nosso Deus, pois somente em ti depositamos nossa esperança.